A Câmara vem liberando para consulta pública centenas de documentos até então secretos. E estes documentos revelam detalhes desconhecidos da história recente do Brasil. É o caso, por exemplo, da Revolta dos Sargentos, em 1963, quando os presidentes da Câmara e do Supremo Tribunal Federal chegaram a ser presos por algumas horas por sargentos e fuzileiros que promoveram uma rebelião em Brasília. A reportagem é de João Arnulfo. Brasília, início dos anos 1960. Após a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart precisou de muito apoio para virar presidente da República. Entre aqueles que o apoiaram estavam marinheiros, sargentos e outros militares de baixa patente que queriam eleger representantes no Legislativo. A Constituição não permitia, mas no Rio de Janeiro conseguiram eleger um sargento do Exército como deputado federal. No Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral vetou a posse de outro sargento eleito deputado estadual. Quando o Supremo Tribunal Federal confirmou a proibição de se eleger militares, em 11 de setembro de 1963, estourou em Brasília a Revolta dos Sargentos. Mais de 600 cabos, suboficiais e sargentos da Marinha e da Aeronáutica tomaram a base aérea, a Rádio Nacional, as centrais telefônicas e alguns prédios públicos, isolando a capital do resto do país. Alertado pela segurança, o presidente da Câmara, deputado Clóvis Mota, saiu de casa ainda de madrugada. Viu que uma central telefônica já estava tomada pelos militares da Aeronáutica e tentou se dirigir ao prédio do Congresso Nacional. Foi detido ainda na esplanada dos ministérios e levado para o Departamento Federal de Segurança Pública. Ao ser solto no início da manhã, o deputado recorreu ao Telex da Câmara para se comunicar com o Rio de Janeiro, pois os telefones estavam cortados. Contou que houve choques armados e que tropas do Exército conseguiram controlar a situação no decorrer do dia, prendendo os líderes da revolta. Assim como centenas de outros documentos históricos do período de 1946 a 1976, os telegramas do deputado Clóvis Mota sobre sua prisão permaneceram secretos por quase meio século, guardados aqui nos arquivos da Câmara dos Deputados. Em 1993, foi criada a Comissão Especial de Documentos Sigilosos, encarregada de examinar estes papéis e liberá-los para consulta pública. Com muito cuidado, com muito escrúpulo, nós estamos fazendo as desclassificações para que nenhuma pessoa seja prejudicada com a desclassificação de um documento cujo conteúdo possa expor a sua intimidade ou a sua privacidade, porque a Constituição assegura essa proteção, mas também com o compromisso da comissão em dar a oportunidade à sociedade de conhecer a sua própria história. Um destes papéis que eram secretos e agora estão liberados é este manuscrito de agosto de 1963, escrito pelo então deputado Rubens Paiva. Ele autorizava a quebra do seu sigilo patrimonial e do de sua mulher. Na época, Rubens Paiva era vice-presidente da CPI que investigava o IBAD, uma organização anticomunista financiada por empresários e suspeita de fazer parte da conspiração que resultaria no golpe de 1964. Anos depois, em 1971, o próprio Rubens Paiva seria preso, torturado e morto no Rio de Janeiro, vítima da ditadura militar. Mostra, por exemplo, a lisura do deputado, a sua ética, a sua coragem, inclusive, de se abrir inteiramente, já que investigava um organismo que tinha as suas articulações com o golpismo, né? Os documentos agora liberados mostram que durante a ditadura os telefones dos deputados eram grampeados pelo Serviço Nacional de Informações. Em agosto de 1970, o general Carlos Alberto Fontoura, então chefe do SNI, enviou à presidência da Câmara um relatório sobre o uso de telefones por parte de 2 deputados da Arena, partido que apoiava os militares. Eles estariam fazendo chamadas interurbanas particulares e debitando na conta da Câmara.
A finalidade aparentemente é boa, é generosa, é cuidado com o gasto público, a austeridade, mas através de uma intromissão completamente ilegítima dentro do Poder Legislativo por um órgão do Executivo, e um órgão de espionagem, um órgão de repressão, um órgão de controle da sociedade. Muitos desses documentos secretos guardados pela Câmara dos Deputados dizem respeito a relações com outros países. Em um destes papéis, agora liberados, aparecem detalhes da apreensão de um navio de bandeira americana em Salvador em 1968. A embarcação só foi liberada para seguir viagem após ter entregue à Marinha Brasileira todo o material de pesquisa que vinha realizando em águas territoriais brasileiras. A Marinha informou à Câmara dos Deputados ter apreendido cartas de navegação e centenas de rolos de fita magnética com dados sobre o subsolo do mar territorial brasileiro. O material foi parar na Petrobras. E os documentos secretos estão agora abertos à consulta pública na biblioteca da Câmara dos Deputados.